Salve, joguistas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Shogi sobre técnicas. Técnica número 49, nível básico. O nome dela é Shoten no Fun, o peão no ponto focal. Shoten é o ponto focal. Como assim ponto focal? É exatamente esse ponto que eu já estou mostrando aqui na tela. Um bispo em 3-2, torre do oponente 6-2 e o cavalo do oponente 7-3. Todas essas três peças focam nesse ponto. Então o que seria um peão no ponto focal? É a gente pegar o nosso peão e colocar nesse ponto. Qual é a ideia dessa jogada? A ideia é a seguinte: se o oponente captura com alguma dessas peças, por exemplo, se ele captura de cavalo, o cavalo vai atrapalhar a movimentação tanto da torre quanto do bispo. Se capturar de torre, mesma coisa, vai atrapalhar a diagonal do bispo e o cavalo também não pode pular para essa casa. Então essa é a ideia, atrapalhar a coordenação das peças do oponente sacrificando um peão no ponto focal. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1, temos aqui essa situação que tem uma prata em 61 e o ouro em 51 e um dragão em 81 e temos peão em mãos. Como que a gente faz para descoordenar essas duas peças? A gente coloca no ponto focal. Qual o ponto focal? Aqui temos dois pontos focais, 62 e 52. Se a gente coloca no ponto focal 62, nesse caso a gente não consegue descoordenar, a gente aumenta a coordenação das peças. Se a prata capturar, essas duas peças estão bem ligadas. Então não é 62, a gente coloca na casa 52, porque se a prata capturar, o ouro fica de graça. Se o ouro capturar, agora a prata fica de graça, porque perdeu a proteção do ouro. E se o ouro fugir, por exemplo, para 62, mantendo a ligação entre as duas peças, a gente consegue promover o peão em 5-1 e eventualmente capturar uma peça do oponente. Vamos ver o exemplo 2. Exemplo 2 é um exemplo bem clássico de Shoten no Fun, né, de colocar o peão no ponto focal. Qual é o ponto focal aqui? A casa 3-3 tem a torre, o bispo e o cavalo mirando na casa 3-3. Então, se a gente colocar o peão na casa 3-3, vejamos caso por caso. Se capturar de cavalo, agora a prata cai de graça. Se capturar de torre, nesse caso o bispo cai de graça, aqui fica de graça e a gente consegue invasão ainda. E se capturar de bispo, tem duas opções boas, tanto capturar a prata de graça quanto capturar o cavalo e promover. Nesse caso eu acho que eu capturaria o cavalo para poder fazer a invasão, bem interessante. Mas as duas opções são muito boas, tanto capturar a prata quanto capturar o cavalo. Então beleza, essa foi a definição de sacrifício no ponto focal, principalmente peão no ponto focal aqui nos nossos exemplos. Vamos ver agora um exemplo de jogo profissional que ocorreu em 2018, numa disputa de título Eio. Foi o terceiro jogo entre o Kanai e o Takami. Aqui o Gote Takami acabou de colocar a lança fazendo cheque. E aqui o Kanai TT, ele colocou o peão na mão, ele colocou o peão nesse ponto focal de 66. Por que ele colocou? Parece que não faz sentido colocar a peça aqui em 66, mas é bem interessante porque imagina que a gente CT jogue rei em 5-2. Depois de rei 5-2 teria o cavalo em 66 fazendo esse ataque duplo. Então, voltando aqui um lance atrás, se colocando o peão em 66, fazendo sacrifício, lança captura, rei 5-2, agora não tem o cavalo, porque o cavalo a lança atrapalha o pulo do cavalo, certo? E se pegar de cavalo, não é cheque mais, né? Então no caso o center poderia fugir com ouro, ou para 68, ou para 5, ou para 7-9. Beleza? Então esse foi o exemplo de jogo profissional que foi usado esse Tessud, né, o peão no ponto focal. É necessário ser o peão? Não é necessário ser o peão. Tem vários exemplos em que a gente usa outras peças no ponto focal, mas bom usar as peças mais baratinhas para fazer as jogadas, certo, pessoal? Então espero que tenham aprendido algo novo hoje. Muito obrigado e até a próxima.